Olá pessoal, bem-vindos a mais um Photoshop Unleashed. Desta vez vamos aprender a utilizar a ferramenta Extract do Photoshop. Esta ferramenta é útil particularmente para cortar cabelo, mas vocês podem usar depois para fazer cortes onde quiserem e é útil para fazer algumas montagens. Ok, vamos começar. Vou abrir então o fecheiro onde vou trabalhar e vou utilizar esta foto. Ok. O que eu vou fazer então é recortar esta pessoa e colocar uma imagem de fundo diferente. Para isso então vou a Filter, Extract e abro esta caixinha de diálogo como vocês podem ver aqui. Ok, utilizando esta ferramenta, é um género de marcador, vocês têm que ter isto selecionado. E depois podem utilizar o tamanho do pincel como quiserem, basicamente. Ok, vou utilizar mais ou menos este. Pronto. Vou fazer agora um bocadinho de zoom com o atalho Ctrl mais e com a barra de espaços posso arrastar a imagem para onde eu quiser. Pronto. Está aqui o meu pincel. Uma nota importante é que vocês devem apanhar o que querem recortar, ou seja, basicamente pôr isto a meio, assim como eu estou a fazer agora, para o Photoshop saber onde começa e onde termina aquilo que vocês querem cortar. Isto deve funcionar por pontos de contraste ou qualquer coisa do género, portanto lembrem-se de pôr sempre a meio. Ok, vamos lá então continuar. Eu vou fazer isto um bocadinho à balda, porque se vocês quiserem com mais perfeição, com um tempinho, vocês conseguem melhores resultados do que eu provavelmente vou conseguir aqui. Okay. Lembrem-se sempre de dar o meio, nunca cortem por fora nem por dentro. Tem que apanhar mesmo o limite de onde vocês querem cortar. Okay. Normalmente estes cabelos assim soltos são complicados de apagar no Photoshop e existem diversos plugins e outras formas de o fazer. Eu acho que esta, pelo menos para mim, continua a ser mais prática. Ok, temos mais ou menos a nossa área delimitada e agora o que eu vou querer é que neste momento o programa não sabe se eu quero que corte por dentro ou por fora. Então o que nós temos de fazer é selecionar aqui o balde da tinta e pintar onde queremos que a imagem fique. Ok, vou clicar. Pronto. O que eu acabei de fazer foi dizer então ao programa que esta zona dentro do limite verde vai ficar, tudo o resto não me interessa, pode ser apagado. Vocês aqui no botão Preview conseguem visualizar como irá ficar. Ok, pronto, e cá está. Temos mais ou menos este recorte feito. Isto não está assim muito perfeitinho porque eu também utilizei se calhar um pincel grande demais e uma vez que eu estou a explicar isto convém que seja uma coisa mais rápida. Mas pronto, vocês depois em casa conseguem fazer isto com melhores resultados. Ok, imprimimos a tecla. Pronto, temos a nossa imagem recortada. E agora o que nós vamos escolher então é uma imagem de fundo para colocar aqui. Vou abrir então uma imagem. Eu escolhi esta, pronto, isto tanto faz, podem escolher uma qualquer. Com o comando Ctrl A, vocês selecionam a imagem e com o comando Ctrl C, ou então vão a Edit e Copy, é a mesma coisa, selecionam a imagem e dão o comando Copiar. Vamos então para a imagem de fundo que queremos usar e damos o comando Ctrl V, que é basicamente colar. Ok. A imagem está enorme em relação ao nosso fundo. O que nós podemos fazer então é com o comando Ctrl T ou então em Edit Transform ou Free Transform. Ok, depois de selecionado a imagem com o Free Transform ou Ctrl T, o que nós vamos fazer é agarrar uma destas pontas e com a tecla Shift pressionada podemos redimensionar mantendo o aspecto original da imagem. E pronto, redimensionamos até ficar mais ou menos com um tamanho realista, não é? De acordo com o fundo.
Eu vou pôr mais ou menos assim. Ok, qualquer coisa assim. E na caixa certo, concluímos o tamanho. Ok, neste momento então temos a nossa imagem de fundo com a imagem recortada. O que nós podemos é com a borracha, e vocês podem escolher uma opacidade entre talvez os 40 a 50, isso depois depende também da imagem de fundo que tiverem. Eu vou utilizar bem uns 50%, selecionando esta camada, a camada do recorte. Podemos, eu vou fazer um bocadinho de zoom para vocês perceberem melhor, apagar as pequenas imperfeições que a ferramenta Extract deixou, e vocês vão ter um resultado mais ou menos assim deste género. Assim, assim, apagando pequenos pormenores para ficar mais perfeitinho que qualquer coisa. Vocês também, como é cabelo, vocês podem recortar mais ou menos assim de uma forma não muito certinha, porque sendo cabelo convém mesmo deixar aquele aspecto de cabelo solto e não muito direito, não é? Ok, mais ou menos isto. Eu vou só redimensionar aqui. Temos aqui mais algumas imperfeições. Podem apagar mesmo algum cabelo, porque não se vai notar a grande diferença depois. Mas lá está, como eu disse, isto se for feito de uma forma mais perfeitinha na ferramenta Extract, vocês não vão ter metade das imperfeições que eu tive aqui. Ok, só mais um bocadinho aqui, talvez. Pronto. Okay, isto é só para vocês ficarem com uma ideia. Pronto, a imagem já está mais perfeitita, qualquer coisa. O que nós podemos fazer a seguir para tornar a montagem mais realista é alterar os níveis de contraste, de luz entre o recorte e o fundo. Para isso, então, nós, se quisermos apenas alterar nesta camada, com a tecla Alt pressionada, pressionamos este ícone e escolhemos, por exemplo, Levels, ou o que vocês quiserem na altura fazer com a vossa imagem. Eu vou escolher Levels e não se esqueçam de selecionar esta caixinha para usar a camada apenas para estes efeitos. Ok, selecionando isso, eu apenas mexo na camada que pretendo, sem nunca alterar a cor ou o contraste do fundo. Eu vou pôr mais ou menos assim, talvez aumentar aqui um bocadinho e reduzir aqui, talvez isto assim. Ok, e o mesmo se passa para o fundo. Vocês selecionando o fundo com a tecla Alt pressionada, pressionando mais uma vez este ícone, vocês podem apenas alterar as características do fundo, deixando o recorte em paz, basicamente. Ok, talvez isto assim. E pronto, é mais ou menos isto. Claro que eu alterei apenas os níveis, mas vocês podem fazer o que quiserem, desde contraste, saturação, luminosidade, exposição, todas as ferramentas disponíveis do Photoshop vocês podem alterar individualmente cada camada. Isto é útil para fazer imensas montagens, mas para cortar cabelo funciona realmente muito bem se vocês tiverem alguma paciência e escolherem um pincel um bocadinho mais pequeno do que o meu e fazerem as coisas com calma, vocês conseguem resultados bastante bons. Espero que tenha sido útil e vemo-nos no próximo Photoshop Unleashed.